Que bom podermos estar aqui nesta noite para estarmos meditando juntos em uma passagem da palavra do Senhor. Então eu quero neste momento que você pegue a sua Bíblia, e abra em Isaías, capítulo 36, para que possamos estar lendo esse capítulo e fazendo uma reflexão a respeito dos dias de hoje, dentro desta passagem, ok? Então leia comigo aí Isaías 36. Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos fará confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Safarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. O tema desta mensagem que eu quero trazer para vocês refletirem nesse momento é: o Senhor responderá por você. Eu quero deixar o capítulo 37 para que você possa depois, posteriormente, após essa mensagem, dar uma lida nele, para você saber qual foi a resposta de Deus. Mas desde então eu já quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas. Nós temos vivido uma época em que o diabo ele tem falado muitas coisas nesses dias. Muitos de nós temos sido afrontados, muitos de nós como evangélicos, como servos do Senhor, temos sido afrontados, confrontados com tantas palavras malditas, fake news. A indústria do terror tem promovido o caos, promovido a preocupação, o descontrole emocional, em várias famílias, em várias pessoas. Se você hoje quiser ter uma atitude positiva, você é tido até como irresponsável. E para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente positiva. E aí às vezes as pessoas acham até que você está sendo irresponsável com a situação. Mas nesta passagem que nós lemos, estamos falando aí em média de 701 antes de Cristo, o 14º ano do rei Ezequias. E já tinha 20 anos que Senaqueribe vinha fazendo uma saga de terror, uma saga de horror. Ele tinha assim invadido Samaria. Os assírios eles eram governantes muito cruéis. E eles praticavam genocídio, matavam e exterminavam aquele povo da face da terra. Muitos povos nós nem conseguimos encontrar nada desses povos, nem ouvimos falar, porque eles exterminavam e apagavam a história daquele povo da terra. Porém, eles chegaram em um momento em que decidiram confrontar Jerusalém. A cidade do rei Ezequias, onde ele estava reinando, já tinha acontecido aquela separação lá atrás de Judá com Jerusalém. E o que acontece? Ele veio para realmente travar ali, e havia um cerco que acontecia já ali na cidade de Jerusalém.
Porém, a gente vai perceber que nesse momento houve um gap, houve uma falha nessa saga, nessa conquista de Senaqueribe. Ezequias, ele tinha como mordomo, como responsável pelos tesouros do rei, ele tinha Eliaquim, que a Bíblia, que Deus ele tem como um fiel, um homem fiel, Eliaquim. E como profeta, conselheiro, ele tinha Isaías. É muito importante nos cercarmos, nos momentos de dificuldade, nos cercarmos de pessoas que têm vivência, que têm experiência com o Senhor, pessoas que realmente possam nos ajudar no momento em que nós precisamos. E quando Ezequias recebeu aquelas afrontas, quando ele recebeu pelos seus emissários tudo aquilo que o intendente do rei da Assíria levou para ele, ele rasgou as suas vestes e entrou no templo. O inimigo, ele afrontou demais o rei Ezequias. Afrontou demais. A gente vai ver que ele faz chacota. Ele disse para ele assim: olha, você não tem coragem de lutar. Você não tem coragem de lutar. Você está confiante em quê? Em Faraó, no Egito? Quem são eles? Ele zombou do rei Ezequias, dizendo assim: olha, se eu te der 200 cavalos, você não vai ter cavaleiros para montar esses cavalos. Olha que afronta terrível, né? Você não vai ter cavaleiro, 2.000 cavalos, 200 não, 2.000. Se eu tiver 2.000 cavalos, você não vai ter cavaleiros capazes de montar neles. Foi o Senhor que me enviou. Ele disse para Ezequias que foi Deus. Foi o Senhor que tinha enviado ele para destruir Jerusalém. E é dessa forma mesmo que acontece, né? É dessa forma que acontece. São os profetas do caos. Nós escutamos isso todos os dias. Pessoas falando a respeito do tempo que nós estamos vivendo, de que Deus enviou a enfermidade, Deus está punindo e vai levar muita gente, que vai cair muitas pessoas e vai arrasar com todo mundo, porque Deus está pesando a mão. E a gente escuta isso todos os dias, muitos profetas do caos falando sobre essas coisas. O inimigo, ele tenta nos convencer que ele veio com um propósito de Deus para minar a nossa fé, para que a gente diga assim: não adianta lutar contra Deus, né? Não adianta lutar contra o Senhor. Se for o Senhor que mandou, a gente não adianta a gente acreditar que a gente vai sair livre dessa. Jesus, ele trouxe uma mensagem diferente. Ele disse assim: olha, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Qual a mensagem que você quer aceitar hoje para o seu coração? Essa mensagem de Satanás? Essa mensagem do caos? Essa mensagem de perdição, de desesperança? Ou você quer se prender à mensagem do Cristo, que disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância? Os inimigos, eles vão dizer o tempo todo: não escutem Ezequias, não dê ouvido ao que ele está falando, né? Não escute quando ele fala que o Senhor o livrará. Essa é a mensagem do inimigo. Crede em Deus, estareis seguros. Crede em teus profetas. Então, amados, Isaías, ele disse para Ezequias: calma seu coração. Nenhuma flecha chegará a esta cidade. Se eles invadissem Jerusalém, eles com certeza teriam apagado a memória deles na terra, como fizeram com muitos outros povos. Só que Deus tinha um plano diferente. Essa mensagem precisava chegar até mim, até você. Mas porém o inimigo, ele é astuto e ele procura o tempo todo negociar conosco, como ele quis negociar ali com o povo, quando ele quis negociar ali com Ezequias. Ele disse: olha, façam as pazes comigo, aceite os meus termos, né? Aceite os meus termos e cada um vai beber da sua cisterna, cada um vai beber o seu mosto, cada um vai comer, porque eu vou levar vocês para uma terra que tem trigo. Promessas vazias do inimigo. Quantas promessas às vezes o inimigo procura fazer para nos desviar da verdade do Senhor?
O inimigo, ele tenta sempre negociar conosco, mostrando que tem algo melhor. Quando nós aceitamos menos do que merecemos, nós recebemos menos do que aceitamos. Precisamos entender em que posição nós estamos. Estamos na posição de filhos. Não aceite menos do que o que você merece. E Ezequias, ele já pagava tributos. A Senaqueribe, ele já pagava tributos. Mas ele sempre queria mais. O inimigo, ele sempre vai querer mais. Né? Não dá para negociar com ele. Ele não obedece contratos, ele não obedece acordos. E o maior medo do inimigo é que a gente descubra que nós podemos ter o melhor de Deus. O diabo, ele não vai desistir nunca. E ele sempre coloca para você algumas opções. Você prefere o quê? Isso ou isso? Economia ou saúde? O que é que você opta? O que é que está dizendo? Você prefere ter saúde? Ou você prefere se quebrar economicamente? O que é garantir sua economia, mas em troca disso não ter saúde? Né? Nenhuma coisa nem outra, porque Deus é a nossa garantia. Nós queremos as duas coisas. Por fim, ele chega para Ezequias, para o povo e diz assim, olha, seu Deus não é diferente dos outros deuses. Aí pronto, aí a coisa mudou de figura, porque ele comprou uma briga agora com Deus. Seu Deus não é diferente dos outros deuses, não. O que aconteceu com eles vai acontecer contigo. Né? Onde estão os deuses de Amarte e Aparte, de Sefarvaim? Onde é que estão os deuses deles? Onde é que está o seu Deus? Eu gosto desses desafios, porque quando eles afrontam o nome de Deus, a gente tem como recorrer e dizer, Senhor, agora é contigo. Né? Agora é contigo. Deus vai dar uma resposta. A resposta vai vir de Deus. Quantas afrontas você tem recebido? Quais são as afrontas que o inimigo tem feito para você, para a sua família? Né? Então pegue essas afrontas que você tem recebido, as más notícias, pegue tudo isso, coloque diante de Deus, diga, Senhor, responde isso. Crede em Deus, estareis seguro. Crede em seus profetas e prosperareis. Deus tem algo para nós contra o cerco que o inimigo tem feito, contra o cerco que ele tem feito contra as nossas vidas. Deus responde de uma forma dramática. De uma forma dramática ele responde a essas ofensas. Ele envia um anjo. E esse anjo destrói 185 mil soldados assírios. E o povo é liberto. Então, queridos, confie no Senhor. Coloque diante dele todos os seus temores e essas afrontas e entenda que o Senhor, ele tem uma resposta. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus.